Glória a Deus. Meus amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Que alegria poder estarmos aqui essa noite para juntos louvarmos a Deus, bendizer o Teu nome e continuar agradecendo e exaltando. Minha gratidão ao nosso pastor Sisac Valadares, toda a sua casa, irmã Rosângela, Jeter, Géser, Jaqueline, Gabriele e Efraim. Essa família que Deus estabeleceu na cidade de Rio Claro para nos abençoar. Eu já estou com saudade, viu, pastor? Deus abençoe o pastor Cristiano, o pastor Eliel, que acabou de nos dar uma boa palavra. A todos os obreiros, músicos, a toda a igreja. Estou muito feliz de estar vendo o Edson ali, um amigo que trabalhamos mais de 10 anos juntos ali na Whirlpool. Que Deus te abençoe, Edson, um grande profissional. Quero mandar um abraço também para o Gesiel, que está nos acompanhando pela internet. Minha gratidão à minha esposa, a irmã Fabiana e os meus filhos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículos de número 6 e 7 somente. Atos, capítulo 16, versículo de número 6 e 7 somente. Diz assim o texto sagrado: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Muito obrigado, pode tomar o seu assento, por favor. Nós estamos aqui, meus queridos, diante de um texto muito interessante. Um acontecimento que me deixa pensativo e reflexivo. Estamos diante do apóstolo Paulo, que está acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas. Este Paulo que, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, foi o maior vulto do cristianismo, o maior implantador de igreja. Há quem diga que se juntassem os 12 apóstolos juntos, eles não fariam nem metade do que Paulo fez. Este mesmo Paulo que vai falar um pouco disso, do que passou e fez na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao 33. Olha o currículo deste homem comigo. Falava de 3 a 4 idiomas, criado no farisaísmo, a religião mais difícil do passado, aos pés de Gamaliel, e praticamente metade do Novo Testamento devemos a ele. Paulo, este que foi testemunha, que presenciou a morte de Estevão. As roupas do mártir são depositadas aos pés dele. Segundo Lucas, justamente escrevendo Atos, capítulo 7, e versículo 58. Este Paulo, que tem um encontro com Jesus no capítulo 9, de caminho a Damasco. No capítulo 13, ele vai fazer a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. E no capítulo de número 15, Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária junto com Silas, Lucas e Timóteo. No capítulo 16, ele conhece este jovem pastor, que posteriormente será o pastor da igreja em Éfeso, onde o leva para fazerem a obra de Deus. Porém, quando Paulo quer ir para a Ásia, anunciar a palavra, o Senhor lhe diz não. Quando Paulo quer ir para a Bitínia, o Senhor lhe diz não. Percebam os irmãos, que eu não estou falando de um homem qualquer. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando daquele que teve experiências que muitos discípulos que andaram do lado de Jesus, viram muitas coisas, não tiveram. Eu estou dizendo de um homem que foi levado ao terceiro céu, que viu milagres, prodígios e fez, por intermédio do nome de Jesus, muitas maravilhas. Notem, o projeto é bom,
o desejo é louvável, pregar a palavra de Deus. Porém, Deus disse não. Isso aqui me deixou preso. Isso aqui me deixou reflexivo. Isso aqui me deixou pensativo esses últimos dias. O desejo é bom, o projeto é bom, a intenção é boa, mas Deus diz para ele não. Diante do exposto, eu quero nessa noite ministrar sobre o seguinte tema para o nosso coração: quando Deus diz não. Quando Deus diz não, o não faz parte da vida cristã. De forma primária, essa expressão é um advérbio de negação, oposto ao sim. Todos nós que aqui estamos, em algum momento de nossas vidas, recebemos um não. Um não de um pai, um não de uma mãe, um não de um avô ou de uma avó, um não de um chefe, um não de um cônjuge, um não de um filho, um não de um amigo, um não, escute, com certeza de Deus. Um não, às vezes, vem por uma preocupação e cuidado. Um não, às vezes, vem por uma prudência e preocupação. Um não, às vezes, vem por medo ou inexperiência. Vivemos um tempo onde as pessoas querem ouvir somente o sim. Deus tem que fazer o que eu quero. Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Coloca Deus na parede. Ele tem por obrigação. Ele tem que fazer. Aí o profeta vem e diz: quem são os cacos como nós para querer falar ao oleiro? Vivemos em um tempo que para os seus sonhos, para os projetos, para os planos, nós queremos somente ouvir sim. Alguém escreveu: eu agradeço aos nãos que a vida me deu, pois eles me livraram de coisas que não eram boas. Um filho disse: eu agradeço aos nãos que os meus pais me deram, pois eu vi muitos amigos meus morrerem, porque os pais deles diziam sim para todos os pedidos dos meus amigos. Um crente disse: eu agradeço pelos nãos do meu pastor, ele me livrou de muitas ciladas. Outro alguém escreveu: sim, você pode fazer tudo o que quiser, tudo o que desejar, todos os prazeres que satisfazem a sua vida, e ninguém tem nada a ver com isso. Assinado Diabo. Todos os homens e mulheres bíblicos e extra-bíblicos ouviram em algum momento na vida deles um não de Deus. Deus disse não ao primeiro homem da Bíblia, a coroa da criação chamado Adão. Deus disse não para Caim, o primeiro assassino. Deus disse não para Noé. Deus disse não para o amigo dele chamado Abraão. Deus disse não para Sara, a mãe, ou conhecida como a mãe das nações. Deus disse não para Isaac, o filho da promessa. Deus disse não para Rebeca, para Jacó. Deus disse não para José, o sonhador. Deus disse não para Moisés, aquele que via Deus face a face. Deus disse não para Faraó. Deus disse não para Josué, para Ana, para Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Deus disse não para Saul, rei de Israel. Deus disse não para Davi, o rei de Israel, e ligado na genealogia de Jesus. Deus disse não para Natã, um profeta. Deus disse não para Elias, o profeta do fogo, citado no Antigo Testamento e lembrado até no Novo. Deus disse não para Jonas. Deus disse não para os discípulos que ele escolheu a dedo. Deus disse não para o gadareno, que depois de liberto queria fazer missões. Jesus disse não para o apóstolo Paulo também. Diante dessa simples introdução, eu quero extrair algumas lições para o nosso coração essa noite. Primeira lição: Deus diz não para dar livramento. Deus disse não para Isaac: não desças ao Egito. Por quê? Foi no Egito que o seu pai
quase perdeu a esposa e o casamento. Foi no Egito que ele mentiu e pecou. Foi no Egito que Moisés matou um homem. Olhe, observe, note, até nos 10 mandamentos dados por Deus, nós encontramos o não. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não te encurvará e a eles não servirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará, escute, a casa do teu próximo e muito menos a mulher do teu próximo. Esses nãos era para protegê-los, guardá-los de uma reação diante dessas ações. Observe o retrato comigo. Entre nessa história aqui, Deus faz os céus, Deus faz a terra, Deus faz as luzes, Deus faz a treva, Deus faz a noite e o dia, as águas, erva verde e árvores frutíferas, luminares no céu. Deus faz aves, peixes e diz: multipliquem-se, animais, gado, répteis. Depois de ter toda a estrutura pronta, depois do projeto estar desenhado, afinal, Deus é organizado. Deus entrega o projeto para Adão viver adequadamente. Toma, o projeto é seu, está pronto, está finalizado, cuida. Só que veja só, anteontem Adão era um nada, ontem um boneco de barro, hoje um homem segundo a imagem e semelhança de Deus, amanhã querendo ser igual a Deus. Veja o que Gênesis capítulo 2 versículo 16 e 17 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O não de Deus a Adão era para guardá-lo, protegê-lo, escute, livrá-lo do pecado, livrá-lo do mal, livrá-lo da morte, mas ele não ouviu e pecou. Ah, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, que está dentro também dos seus nãos, nós já estaríamos mortos. O diabo já tinha ceifado a nossa vida. Eu vou começar, levante a sua mão por um instante. Aquela viagem que não deu certo, foi Deus livrando a sua casa e a sua família. Aquele relacionamento que não te continuou, foi Deus livrando você de algo futuro. Escuta, é melhor chorar uma semana do que chorar a vida inteira. Aquela confusão que o diabo queria que você entrasse, era Deus dizendo não, livrando você, livrando a tua família, livrando a tua casa. Como alguém sabiamente diz, quando Deus diz não, Ele é bom, mas quando diz sim, Ele continua sendo bom. Quando Deus diz não, Ele tem um plano melhor. O plano de Paulo é louvável, o projeto é excelente, pregar a palavra de Deus, afinal, é uma ordenança de Jesus, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí Deus vem e fala não. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus quer que ele vá para a Europa. E aí? Através deste não de Deus a Paulo, a porta do evangelho se abre na Europa, lá em Filipos. Escute-me, 4 coisas acontecem com esse não de Deus a Paulo. Se você está com a sua Bíblia aberta, com o seu coração, me acompanhe. Primeiro, a conversão de Lídia, uma mulher asiática, rica, vendedora de púrpura. Segundo, a libertação da jovem, a jovem grega e possuída por demônios. Terceiro, a prisão de Paulo e Silas. Não é porque Deus disse sim que vai ser moleza. Eles vão passar por uma
quarto, o livramento e a salvação do soldado e sua casa. O carcereiro era um soldado romano e ímpio. Ouça isso. Deus disse não para a Ásia, mas sim para a Europa. Porém, Paulo e Silas vão enfrentar demônios, prisão, açoite. Mas é só coisa ruim, pastor? É claro que não. Mas também vão contemplar salvação, libertação, livramento de Deus, agir de Deus, sobrenatural de Deus. Aquele negócio que não deu certo, foi Deus dizendo não. Aquele concurso que você tanto estudou, deixou horas e horas, momentos, família, coisas, prazeres, e Deus falou não. Aquela sociedade que você recebeu o convite e parece que o cifrão ficou na tua frente, vai dar certo, vai prosperar, vai evoluir, vou ganhar dinheiro, e Deus disse não. Aquela compra, aquele gasto, aquele valor alto que Deus disse não, foi Deus dizendo não, foi Deus falando não. E aí, Lincoln, Deus vê o que você não vê, enxerga o que você não enxerga, está onde você não está, ouve o que você não ouve. Ele vê o final da estrada, ele vê o fim da fila, ele vê a curva perigosa, ele escuta conversas que você não escuta. O não de Deus é porque ele tem um projeto melhor para a tua casa, para a tua família, para os teus. Nossa vida não é dirigida por planos terrestres. Qual que é o de Paulo? Pregar na Índia, na Ásia. Nossa vida é dirigida por uma agenda do céu. Por quê? O plano dele é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Deixa eu te contar um testemunho pessoal. Há 3 meses exatamente, quando eu estava finalizando esse sermão, eu lembrei. Eu recebi um convite de uma instituição muito séria e abalizada no Brasil para ser um docente. Fiquei feliz, animado. Falei, não custa nada. Vou lá me candidatar, me inscrever. Primeira sessão, primeira prova. Aula em conjunto, um teste em conjunto, com outros profissionais da minha área também. Passei. Segunda prova, uma aula teste de 20 minutos. Preparei a aula, orei, busquei a Deus, deixei o slide pronto, fui para a apresentação da coordenadora e do gerente. Passei também. Terceiro teste, fui para agora uma entrevista sobre perguntas técnicas, perguntas sobre a vida, perguntas sobre quesitos e requisitos. E eu tinha certeza no meu coração que a vaga era minha. O projeto na cabeça, já estava fazendo conta com dinheiro. 32 aulas por semana, moleza, 3 dias, 2 na semana e 1 no sábado, maravilha. Vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, vai dar para fazer isso outro, vai dar para trocar isso, vai dar para trocar aquilo. A gente faz planos, a gente faz projetos, a gente deseja, desenha desenhos, não tem nada de errado com isso, tem que fazer isso mesmo, porque gente desorganizada não prospera. E de repente, depois da entrevista, quando eu saio do prédio daquela instituição e estou indo para o carro animado, eu escuto nitidamente no meu coração Deus dizendo não. Eu fiquei naquele momento, deve ser coisa da minha cabeça, está amarrado, não é para mim, e pensando, e Deus dizendo não. Subi no carro, fui para casa, cheguei em casa quase 11 da noite, e Deus dizendo não, e eu querendo fazer prova, querendo fazer voto. E quando Deus me deu essa mensagem, e eu disse, Deus, se é o Senhor, me dá uma palavra, me dá uma mensagem. E de repente, o Espírito Santo me diz, vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versículos 6 e 7, o projeto é bom, a intenção é boa, cuidar da casa, da família, ter uma rentabilidade melhor, mas Deus disse não. Deus vê o que você não vê, Deus enxerga o que você não enxerga, Ele sabe aonde te colocar, Ele sabe aonde fechar. Quando Deus abre a porta, Ele também é Deus, mas quando Ele fecha, Ele também é Deus. É por isso que eu
te convido a te alegrar nessa noite, porque se as coisas não aconteceram, ou não estão acontecendo como você espera, é porque Deus tem um projeto melhor, Deus tem um caminho perfeito, Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família e para você. Ai, recebe como... Aleluia. Como disse alguém, o não de Deus é mais certo do que o seu sim. Trabalha, sonderebe. Mas pastor, eu queria tanto, mas Deus está lá na frente. Mas era um desejo louvável ajudar A e ajudar B, mas Deus sabe de tudo. Eu ia ganhar tantos R$1.000, aí Deus veio falar, não, vai afetar a tua casa, a tua família, a tua espiritualidade. O que adianta ter dinheiro e estar longe de Deus? O que adianta estar aqui e estar sem Deus? Deus diz não para dar livramento, para guardar a tua casa e a tua família. Terceira lição. Deus diz não para relatos humanos. Eu vou repetir isso. Deus diz não para relatos humanos. Eu estava pesquisando, irmãos, e tem uma discussão sobre quantos milagres Jesus fez no tempo que ele esteve na terra. Há quem diga 37, outro que escreve 40. E lembra-se, quando eu falo de milagres, eu não falo só de uma cura, uma libertação, não. Esse milagre, ele está incluído desde o andar sobre as águas, desde o multiplicar pães e peixes. Milagre. Um defende que é 37, outro defende que é 40. Mas eu notei que, dentre todos esses, pelo menos 10 dos milagres de Jesus, escute, Jesus disse não para relatos humanos. Jesus sempre põe por terra e derruba relatos humanos, para que o seu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Me prova, nós, graças a Deus, que a nossa igreja é Bíblia. Vem, vamos lá, segura. Maria disse, acabou o vinho. Jesus transforma a água em vinho. O oficial do rei disse, Senhor, vai em casa antes que meu filho morra. Jesus disse, vai, o teu filho vive. O centurião disse, Senhor, meu criado está paralítico e atormentado, libere uma palavra para ele, libera. Jesus disse para ele, vai, e como creste, será feito conforme a tua palavra. A multidão com a viúva de Naim, vamos enterrar. Jesus chega e diz, não chores, menino, levanta-te. Ele levanta e começa a falar. A medicina disse, não tem mais jeito, o dinheiro acabou. A mulher toca nas vestes, na orla dele, e é curada do fluxo. O principal da sinagoga disse, a minha filha está doente, vai em casa. Jesus diz, eu vou lá dar saúde. Alguém diz, não incomodes o mestre, ele está ocupado. Não faça isso. Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente, e ela será curada. O principal da sinagoga disse isso. Marta disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus responde, se creres, verás a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. O pai disse, seus discípulos não deram jeito no meu filho. Jesus expulsa o demônio e coloca o menino de pé e diz para o pai, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Uma mãe se lança nos pés de Jesus e diz, minha filha está moribunda. Jesus diz para ela, vai, o demônio já saiu da tua filha. Felipe, um dos discípulos, diz para Jesus, nem 200 denários daria jeito para alimentar esse povo.
André olha e diz: mas o que é isso? Para tanto, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: traz na minha mão. Porque na mão de vocês é pouco, mas quando é colocado na minha mão... Faz, Jesus. Ele levanta para cima, dá graça e Deus multiplica. Fala, Martin Luther King: tudo que eu tinha na minha mão eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu as tenho até hoje, até hoje, até hoje. Escute isso. Se cuide, se alimente bem, cuide desse templo. Não seja relaxado com a saúde, faça um check-up mesmo, ouça médicos especialistas. Como disse alguém, não ter problemas de saúde é um luxo, mas o dono da vida, quem dá a última palavra, quem fala se vai ou se fica, se morre ou se vive, se chama Jesus, Jesus, Jesus. Vivemos um tempo, nas palavras de Grey Washel, autor do livro Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existe. Não acreditam mais no poder da oração, não acreditam mais no poder da cura, não acreditam mais que Deus pode abrir porta, não acreditam mais que Jesus batiza no Espírito Santo, não acreditam mais que Deus faz o sobrenatural. Pregador, eu posso confiar em Deus? É claro que sim. Você deve confiar nele. A NASA, irmãos, está procurando até hoje o tamanho da galáxia, das galáxias. Aproximadamente, o profeta vem e fala assim, ó, ele mede com a palma da mão. Você está preocupado aí, desesperado sobre segunda-feira? E ele é grande, pregador. Isaías fala assim, ó, o céu é o seu trono, e a terra o escabelo dos seus pés. Você está preocupado agora? Ele está sentado, tranquilo, e os serafins cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é grande, pregador, eu posso confiar? Deve. Ele olha para as nações e para os povos e diz assim, ó, isso aí para mim é nada. A gente vai no mar, irmão, fica bobo. Principalmente a gente que é da roça, né? Vê aquele monte de água, como que vai, como que volta, por onde sai, por onde vai, como que retorna, porque não acaba, fica bobo. Não sabemos nem a profundidade de alguns oceanos. Aí o profeta vem dizer, você acha que isso é grande? Ele pega com a concha assim, ó. Ele é grande, pregador, é claro que ele é. No meio das suas tempestades, problemas, dificuldades da vida, ele fala, escreve, profeta, eu tenho o caminho no meio da tormenta, e sobre a tempestade ele anda. Ele é grande, é lógico. Minha cabeça de pregador, ô Abraão, quantas estrelas se você puder ir? 10, 20, 30, 40, 100, já perdi as contas. Agora veio Abraão, ele chama cada um pelo nome e diz, se apresenta diante de mim, se apresenta diante de mim. Sabe o nosso problema? É que nós estamos aí como o pai e o filho, ou o filho e o pai. Irmãos, eu acho que não é só eu, mas parece que tem filho que é PhD em fazer pergunta difícil. Filho olha para o pai e diz, pai, qual que é o tamanho de Deus? O pai não tem resposta. O pai está olhando para os lados, quando olhar para cima tem um avião passando. Pai, Deus é do tamanho daquele avião. Aí o filho, para apertar, mas o pai diz, nossa, mas tão pequeno e longe. O pai, não satisfeito com o retorno do filho, ele diz, senta aqui, vamos ali no aeroporto internacional, perto de um Boeing, que é aquele que o caminhão passa de baixo, com mais de 300 lugares. Aí o pai diz, filho, Deus é do tamanho desse avião. Filho, agora sim, perto e grande. Porque quem está longe acha que ele é pequeno, mas quem está perto sabe que ele é grande.
Levanta a tua mão, levanta. A sua vida não está regida por falas, notícias, decretos humanos, laudos da medicina. A sua vida está nas mãos de Deus. Ele põe por terra todos os relatos humanos. Ore comigo: Senhor, me ensine a confiar em Ti, mesmo diante de circunstâncias contrárias, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu não conheço o caminho. Senhor, que eu esteja no lugar mais seguro do mundo, que é o centro da Tua vontade. Centro. Saio como um derefaz. Última lição. Deus diz não para a morte. Jesus foi o único que venceu a mais temida de todos, a morte. Homens e mulheres, mesmo os ricos bilionários, que mesmo se gastassem milhões, como escutei esses dias, de um homem muito rico no mundo, se ele gastasse 1 milhão por dia, todos os dias, ele ia demorar anos para gastar todo o seu dinheiro. Ele ia morrer e não ia gastar o dinheiro dele ainda. Tentam prolongar a vida, aumentar os seus dias, mas quando ela bate na porta, com a sua foice afiada, o ímpio teme, fica doido. Mas nós temos uma esperança. Nas palavras de pastor Sisak Valadares, a única coisa que a morte pode fazer com um cristão é colocar ele nos braços de Jesus. Aleluia. Venceu a cruz, venceu a morte, venceu a grande pedra, o sepulcro, o selo e a guarda romana de 5 a 10 soldados. Escute, nenhum outro homem, nenhum pseudo-deus fez o que Jesus fez e venceu como Jesus venceu. E para mim, pregador, ou para você que está me ouvindo, ou que vai ouvir, tem uma esperança para você. Diga Paulo: eis que vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós ressuscitaremos incorruptíveis, porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada, tragada, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Levanta a mão. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preparei algo para vocês. Se você for em Medina, na Arábia Saudita, você encontrará o túmulo de Maomé e onde foi depositado o seu corpo. Se você for na Índia, 8 lugares vão estar com os pós de Buda depois de sua cremação, porque eles acreditam que aonde tem esse pó é protegido, é guardado. Se você for em Paris, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec, e na sua lápide está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas eu não vi ele andando por aí. Se você for em Illinois, nos Estados Unidos, e ver os meninos pregando aí, é até bonito. Você vai encontrar o túmulo de onde foi enterrado Joseph Smith. Se você for em Jerusalém, segundo a tradição ortodoxa,
A católica oriental você encontrará o túmulo de Maria. Mas vamos dar uma volta comigo na cabeça. Se você for na Grécia, vai encontrar o túmulo de Aristóteles. Se você for em Juazeiro do Norte, em algum lugar você vai encontrar o túmulo de Padre Cícero e várias homenagens para ele. Ambos, todos que eu citei, nasceram, viveram e morreram. Pega um avião em Viracopos, faz uma conexão da Europa, desce para o Oriente Médio, para ir lá numa cidade chamada Jerusalém. Um guia turístico vai te acompanhar, vai dar uma volta com você, vai passar em vários lugares, vai até lá no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades da Galileia, onde o nosso pastor pregou. Mas quando você chegar em um jardim, vai ter uma cerca metálica cercando este jardim, e o guia vai dizer para você assim, ó: Jesus foi sepultado lá. Só que quando você ir até lá, vai ter uma pedra de aproximadamente 1 a 2 toneladas que ela foi movida. Por isso que as mulheres disseram: quem nos removerá a pedra? Só que enquanto elas estão perguntando no caminho, tem um terremoto acontecendo no sepulcro. Eu já vi terremoto na China, no Japão, nos Estados Unidos. Geograficamente, cientificamente, não tem terremoto no Oriente Médio. O choque das placas tectônicas movem. Só que quando Deus quer fazer algo grande, aleluia, Ele balança tudo que precisa balançar. Lá no trabalho, lá na sua casa, os seus negócios, só para tirar e mover tudo que atrapalha e impede. Deus diz não para a morte. Sexta-feira à noite, à tarde, rende o seu espírito. Estou caminhando para o encerramento. Trevas na terra. José de Arimateia e Nicodemos tomam o corpo do nosso mestre. José de Arimateia é muito rico. Ele compra vestes, vestimentas, especiarias. Interessante, né? Ele está valorizando Jesus morto. Tem gente que não valoriza ele vivo. Depositam em um túmulo emprestado, virgem de José de Arimateia. Fecham com a pedra, selam com um anel. Ninguém toca, ninguém mexe, e põe uma guarda. Terremoto acontece, as irmãs chegam no domingo pela manhã, entram dentro do sepulcro. A nossa igreja é bíblica, irmãos, graças a Deus. Pregador do barulho aqui sem Bíblia passa apertado. Eu vou repetir, vocês respondem. Elas olham para os homens que acham que são homens, mas na realidade são anjos. Segura. E dizem para ele assim, ó: vocês tomaram o corpo do nosso mestre, devolve para a gente. Os anjos dão uma revelação que é extraordinária. Eu começo e vocês terminam. Por que vocês buscam entre os? Dá para ficar melhor pelo número. Por que vocês buscam entre os? Aquele que está, mais uma vez, porque vocês buscam entre os, aquele que está, última vez, porque vocês buscam entre os, plural. Ele não disse morto, eles não disseram, eles disseram mortos. Aquele que está, singular, único. Em outras palavras, eles estão dizendo: vocês passaram em um ambiente que muita gente passa e fica, mas esse aqui é diferente. Ele é único, ele é poderoso, ele venceu a morte, ele venceu, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou.
Se batêssemos um papo de 5 minutos tomando um café, e você me perguntasse, ou me dissesse, me apresente ele na Bíblia, ele diria, Adão, diria, ele é o cordeiro que foi morto e pelas suas vestes cobriu o meu pecado. Eu diria para você, que Noé te diria assim, ele é aquele que guardou a minha família do dilúvio. Abraão diria, ele é aquele que faz milagre em terceira idade ainda. Rebeca diria, ele é aquele que faz estéril dar à luz. José, tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Moisés, abre mar vermelho, tem livramento para minha casa, para minha família, para os meus. Ana, ele é aquele que faz a mulher ser mãe de filhos. Samuel, velhinho, em idade. Ebenezer, até aqui o Senhor tem me sustentado. Fala Davi, ele é aquele que pega um pastor e faz reinar sobre Israel. Fala Isaías, eu vi ele assentado sobre um alto e sublime trono, e eu não vi só isso, eu vi 3 serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. Na visão eu tive até a revelação do louvor de lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu correr. E Paulo, o que você falaria, Paulo? Porque dele, para ele, são todas as coisas. Fica de pé. E João, o que João diria? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Escuta, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quer mais? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quer mais? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Escute, para que nesta resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro será a sua lâmpada. E verão o seu rosto, e não haverá mais noite. Vamos lá. Aleluia. Coloque a mão no seu corpo. Não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo. Cadê você? Ele está. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que está cansado, que precisa de mudança de vida, que não tem alegria, mais paz, gozo na alma. Jesus quer te dar alegria verdadeira e plena. Cadê você? Cadê você que quer voltar para os caminhos do Senhor?
Lincoln, eu fiz tanta coisa errada. É você mesmo. Afinal, Ele não chama porque somos bons, Ele chama pela sua graça e nos salva. Cadê você? Cadê você? Ainda bem que deu tempo para o filho pródigo entender um princípio. Deixa a veste, deixa anel, deixa a sandália. Quando ele volta, serve os 3. Porque longe do Pai não tem crescimento. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. mas eu vencei, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar em Tua casa e poder ministrar a Tua palavra. Louvar o Teu nome juntamente com os Teus filhos. Assim como nos trouxe, Senhor, nos manteve dando livramento, nos, Senhor, enchendo da Tua presença. Leva-nos em paz, guardando debaixo das Tuas potentes mãos. Livra do acidente, livra do homem mau, livra do assalto, do furto. Dá uma semana de boas notícias para o Teu povo. Traz à existência aquilo que não existe. Abre portas espirituais, portas dos céus. Abre portas materiais, portas da terra. Vem com a Tua provisão, vem com a Tua provisão, venha com a Tua provisão, venha com a Tua provisão, ó Deus.